Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São João, dos versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Amados e amadas de Deus, Jesus continua a rezar pela unidade dos seus discípulos, da geração presente, mas aqui Jesus se relembra também da geração futura, aqueles que crerão nele ainda. Pai Santo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Quer dizer, aqueles que vão crer mediante o anúncio, mediante o testemunho dos apóstolos, mediante o anúncio, mediante o testemunho da igreja. E Jesus continua: Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Amados e amadas de Deus, onde é que se fundamenta a unidade dos cristãos? Onde é que se fundamenta a unidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo? No amor do Pai pelo Filho, do Filho para com o Pai, no dom do Espírito. É aí, no mistério eterno de Deus, aí que se fundamenta a unidade da igreja, que é uma unidade sólida, porque não é uma unidade de simpatias e antipatias, mas não, é participação na unidade da Trindade. É tornar a unidade da Trindade presente na história. Aí está a força dessa oração de Jesus do capítulo 17 do Evangelho de São João, onde Jesus reza pela unidade dos seus, mas a unidade que se fundamenta na unidade da Trindade. Continua Jesus: eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Amados e amadas de Deus, Filho e Pai no dom do Espírito, formam o mistério de um só Deus. Assim também os discípulos de Jesus. Assim os discípulos de Jesus também devem viver a unidade. A unidade é um imperativo para nós. A unidade é um imperativo para a fé. Continua Jesus: eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Amados e amadas de Deus, a unidade dos cristãos é testemunho. A unidade dos cristãos é testemunho para o mundo. A divisão é escândalo. Por isso esse texto de João 17 é fundamental. Nós rezamos esse texto, nós lemos esse texto na Semana de Unidade dos Cristãos. Claro que esse texto deve fundamentar, deve mostrar a força da nossa unidade entre nós, a força da unidade dos católicos, mas também a força da unidade dos cristãos. A unidade como testemunho, a unidade como testemunho de fé, a unidade como testemunho para o mundo fragmentado, para o mundo dividido. Continua Jesus falando:
Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo aonde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Amados e amadas de Deus, o Filho quer que seus discípulos estejam com ele, que os seus discípulos, os seus seguidores e seguidoras, possam contemplar a sua glória, possam contemplar a glória de filho unigênito, possam viver também dessa glória, possam perceber que o Pai amou e ama infinitamente o Filho, antes da fundação do universo, antes da criação do mundo. E o Filho proveio do Pai. Continua Jesus: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Amados e amadas de Deus, mundo discípulo. O discípulo sabe que Jesus é o Filho eterno enviado pelo Pai. O mundo não. Por isso rejeita Jesus. Por isso rejeita o Evangelho de Jesus. E se conclui Jesus dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Amados e amadas de Deus, o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Quer dizer, eu mesmo seja presença também na vida deles. Que o encontro com esse texto nos ajude a percebermos a seriedade da nossa comunhão, a seriedade da união entre nós. Jesus rezou por nós, Jesus rezou pela unidade dos seus, Jesus rezou pela unidade dos seus discípulos. Jesus quer que onde ele está, os seus discípulos também estejam, e os seus discípulos e discípulas contemplem também a sua glória. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.